Existe um ponto da vida em que a dor deixa de vir de situações externas e começa a nascer de dentro. Não é causada por perdas, fracassos ou desastres. Ela surge do momento em que você percebe, com uma clareza desconfortável, que não está vivendo de verdade. Está apenas repetindo dias, sustentando rotinas, carregando versões antigas de si mesmo e chamando isso de vida. Essa percepção não chega com violência. Ela aparece como uma pequena fratura interna, um incômodo quase imperceptível que vai se tornando impossível de ignorar. E é exatamente nessa brecha que a coragem começa a ser exigida. A falta de coragem não se manifesta como covardia. Ela se manifesta como silêncio. O silêncio que você mantém para não decepcionar. O silêncio que evita conflitos. O silêncio que esconde vontades profundas. O silêncio que te impede de assumir o que você realmente deseja. Durante muito tempo, você confunde esse silêncio com maturidade, com responsabilidade, com adaptação. Mas em algum ponto, ele começa a ferir. Porque toda vez que você se cala para não romper algo no mundo, algo dentro de você se quebra. E é nesse momento que a vida começa a doer. Não porque ela é cruel, mas porque você vem ignorando a própria verdade há tempo demais. A dor se torna um lembrete de que existe algo em você pedindo passagem, pedindo espaço, pedindo existência. Não é sofrimento gratuito, é aviso. É o primeiro sinal de que continuar vivendo como tem vivido vai te destruir lentamente. Que seguir apenas no automático vai te apagar. Que permanecer sustentando máscaras antigas só aumenta a distância entre quem você é e quem você mostra ser. Essa introdução é o ponto de partida para uma jornada que não é sobre superar medos, mas sobre se encontrar de novo. Cada capítulo que vem a seguir desmonta camadas de proteção que você construiu para sobreviver, mas que hoje te impedem de viver de verdade. Não estamos falando de coragem grandiosa, e sim da coragem íntima, silenciosa, que exige que você pare de se abandonar. Uma coragem que não grita, mas insiste. Uma coragem que sempre esteve aí, mesmo quando você se convenceu de que não era capaz de mudar. A vida não pede que você seja herói. Ela pede que você volte a ser inteiro. E é essa inteireza que começamos a resgatar agora. Há sempre um instante específico em que a vida deixa de ser suportável no modo como está. Não é dramático, não é cinematográfico, não é acompanhado por grandes acontecimentos. É discreto, é silencioso. Surge como uma fissura quase invisível no meio da sua rotina. Você acorda no mesmo horário, cumpre as mesmas tarefas, conversa com as mesmas pessoas, mas algo dentro de você não encaixa mais. Um incômodo leve e persistente passa a te acompanhar cada movimento, como se sua alma estivesse tentando te chamar pelo nome, enquanto você tenta ignorá-la para continuar funcionando. Esse primeiro ruído interno não anuncia imediatamente uma grande mudança. Ele aparece como um desconforto que você tenta justificar racionalmente. Você diz a si mesmo que é só cansaço, que é apenas uma fase, que todo adulto se sente assim. Mas no fundo, sabe que essa explicação não sustenta o peso do que está acontecendo. O ruído é um pedido. Um pedido para olhar para a própria vida com mais honestidade, mesmo que isso signifique perceber verdades que você evitou por anos. A razão pela qual esse ruído surge de forma tão sutil é simples. Você está emocionalmente acostumado ao desconforto. Está acostumado a carregar o peso do que não sente. Acostumado a cumprir expectativas que não escolheu. Acostumado a se adaptar ao que não te acolhe. O ruído aparece quando esse costume começa a falhar. Quando a versão que você criou para sobreviver já não consegue mais te proteger. Quando o esforço para continuar se torna maior do que a capacidade de fingir. Esse instante é crucial porque marca a primeira ruptura entre o que você vive e o que você deseja viver. Ele não revela totalmente o que está errado, mas revela algo ainda mais importante, que existe um errado, um descompasso. Uma vida sustentada mais por resistência do que por verdade. O ruído é o sinal de que você começou a se ouvir, ainda que de forma tímida, ainda que de forma confusa. A maioria tenta abafar esse sinal. Corre mais, trabalha mais, enche a agenda, distrai-se, busca motivos externos para justificar o desconforto. Mas nada disso resolve, porque o ruído não vem do mundo, vem de você. Ele é a primeira rachadura no personagem que você veste todos os dias. A primeira evidência de que existe uma vida interna tentando emergir. E quanto mais você tenta ignorá-lo, mais ele cresce.
porque sua alma não aceita ser silenciada para sempre. Esse capítulo marca o início da jornada porque reconhece a verdade que muitos passam a vida inteira evitando. A vida não muda quando tudo desmorona. Ela muda quando algo dentro de você finalmente admite que não dá mais para continuar igual. O ruído é fraco, mas é real. E quando ele aparece, nada dentro de você volta ao silêncio completo. Há um modo de existir que parece eficiente, mas que na verdade consome você por dentro. Viver no automático. É quando seus dias passam tão rapidamente que você mal percebe que viveu. É quando suas ações se repetem com tanta frequência que você já não sabe se está escolhendo ou apenas continuando. É quando cada ciclo se torna tão familiar que qualquer tentativa de mudança parece perigosa. O automático se instala sem anunciar sua chegada. Ele ocupa espaços internos lentamente, até que você passa a confundir sobrevivência com estabilidade. Esse funcionamento não nasce de preguiça, e sim de adaptação emocional. Em algum momento da sua história, o automático foi necessário, talvez para lidar com responsabilidades demais, talvez para se proteger de emoções que pareciam grandes demais, talvez porque ninguém ensinou você a ouvir a si mesmo. O automático surge quando sentir se torna pesado e pensar se torna desgastante. Ele oferece uma sensação temporária de controle, como se você estivesse em um caminho seguro, mas na verdade, transforma sua vida em repetição. A sensação mais perigosa do automático é a impressão de que está tudo ok. Você não está infeliz o suficiente para parar, nem feliz o suficiente para continuar convencido. Está entorpecido. É um estado neutro, funcional, mas vazio. Você acorda, cumpre suas tarefas, segue o roteiro, fala o necessário, entrega o que é esperado. E, mesmo que tudo pareça normal externamente, por dentro existe uma ausência crescente, uma distância emocional entre você e a sua própria vida. Quando você vive no automático, a consciência diminui. Você deixa de notar detalhes, deixa de perceber seus próprios desejos, deixa de sentir nuances que fazem a vida ter textura. A existência se torna linear, plana, previsível, e previsibilidade demais corrói a alma. O ser humano precisa se perceber vivo para continuar existindo com profundidade. E o automático tira exatamente isso, a sensação de presença. Você se torna espectador do próprio corpo, ocupado demais para perceber a própria ausência. Há ainda outro efeito silencioso desse modo de viver. Ele impede que você perceba seus limites. Você continua avançando mesmo cansado. Continua aceitando mais do que pode carregar. Continua ignorando sinais internos porque não há espaço para ouvi-los. O automático te transforma em máquina, e máquinas não sentem, mas elas quebram, e você também. O mais cruel é que o automático parece confortável. Ele oferece uma falsa sensação de segurança. Não há riscos, não há enfrentamentos, não há mudanças, mas também não há vida. O que existe é manutenção. E manter algo que já não te serve é um dos maiores gastos emocionais que um ser humano pode carregar. A vida só começa a se transformar quando você percebe que está vivendo sem estar presente. Quando nota que sua rotina não conversa com o que você sente. Quando enxerga que o automático não protege, aprisiona. Esse reconhecimento é o primeiro passo para recuperar a coragem que você perdeu ao longo dos anos. Porque viver de verdade começa onde o automático termina. Existe uma mentira que você repete sem perceber. Ela não surge da maldade, mas do medo. Uma frase silenciosa que atravessa sua mente sempre que a vida pede coragem. Eu estou bem assim. Você diz isso quando está exausto, quando está vazio, quando sabe que algo está errado, mas não quer lidar com as consequências de mudar. Essa mentira é uma armadura emocional, uma forma de se proteger da dor que acompanha qualquer transformação real. Só que, ao mesmo tempo em que protege, ela te aprisiona. Você aprendeu a normalizar desconfortos que deveriam ter sido questionados, rotinas que machucam, relações que drenam, metas que nunca foram suas. Você insiste que está bem para não alarmar os outros, para não enfrentar conflitos, para não admitir que desaprendeu a ouvir a si mesmo. E quanto mais repete essa mentira, mais ela se torna convincente. É assim que se constrói uma vida que funciona externamente, mas é insustentável internamente. Essa mentira não é sobre comodidade. Ela esconde uma verdade mais profunda.
Mudar exige confrontar partes de si que você passou a vida tentando esconder. Exige admitir que você se perdeu. Exige aceitar que sua força te trouxe até aqui, mas não te levará adiante se continuar sendo usada para sustentar aquilo que já não faz sentido. Essa admissão dói. Por isso, você se agarra ao "estou bem" como quem segura uma tábua em mar aberto. Não porque ela te leva a algum lugar, mas porque você tem medo de afundar. A mentira também é uma estratégia de sobrevivência. Ao afirmar que está tudo bem, você evita enfrentar sua própria vulnerabilidade. Evita sentir tristeza, medo, frustração. Evita reconhecer que construiu partes da sua vida com base em expectativas externas. Evita olhar para o vazio que se formou onde você deveria estar. É uma fuga emocional sofisticada, porque parece racional, parece equilibrada, parece adulta. Mas na prática, é o que mantém sua vida parada. Ao sustentar essa mentira, você compromete a única coisa que realmente deveria proteger: sua verdade interna. A verdade que tenta emergir nos momentos de cansaço. A verdade que aparece no silêncio. A verdade que surge nos instantes em que você imagina como seria viver de outro jeito. Essa verdade não quer destruir sua vida, quer devolvê-la, quer te lembrar de quem você era antes do medo se tornar seu modo padrão de existir. Mudar começa quando a mentira perde força. Não quando você encontra coragem, mas quando o peso de continuar igual se torna insuportável. Quando você percebe que "estou bem" nunca foi honestidade, apenas defesa. E ao reconhecer isso, algo dentro de você finalmente se move. Não para fora, mas para dentro. Um retorno que antecede toda transformação verdadeira. Esse capítulo não é sobre condenar a mentira, mas sobre entendê-la. Porque a partir daqui, você começa a enxergar que coragem não é avançar bravamente. É parar de se esconder de si mesmo. Existe um tipo de medo que é mais profundo do que qualquer ameaça externa. Não é medo de falhar, de ser rejeitado, de perder algo ou alguém. É o medo de se ver por inteiro. O medo de encarar a própria verdade sem filtros, sem justificativas, sem a narrativa confortável que você construiu para sobreviver. Esse medo é tão silencioso que você acredita que ele não existe, mas é ele que orienta grande parte das suas escolhas. Ele está presente em cada vez que você se mantém ocupado demais para sentir, em cada adiamento de decisão, em cada hábito que te afasta de si. Se ver por inteiro significa encarar partes suas que doem, partes que você escondeu da própria consciência porque acreditou que não tinha força para lidar com elas. Memórias mal resolvidas, feridas antigas, desejos que você sufocou. Verdades que preferiu ignorar para não romper com estruturas externas. Toda vez que você se aproxima dessas partes, surge uma inquietação interna que rapidamente tenta ser abafada. Não porque você é fraco, mas porque foi condicionado a acreditar que sentir demais é um problema. Esse medo é reforçado por experiências antigas. Talvez você tenha crescido ouvindo que vulnerabilidade é fraqueza, que emoções devem ser controladas, que a vida exige força, não sensibilidade. Talvez você tenha aprendido que mostrar sua verdade pode afastar pessoas. Talvez tenha sido punido, direta ou indiretamente, por ser autêntico demais. Essas marcas se tornam filtros internos, filtros que fazem você acreditar que encarar a si mesmo é perigoso. E por isso, você se esconde de si em pequenas ações diárias. O resultado é um distanciamento emocional crescente. Você continua funcionando, mas não se sente. Continua entregando, mas não se reconhece. Continua vivendo, mas não ocupa a própria vida. Essa desconexão gera uma sensação silenciosa de inadequação, como se algo estivesse sempre fora do lugar. E está. Você. Sua presença interna ficou para trás enquanto você tentava sobreviver ao que sente medo de encarar. O mais paradoxal é que esse medo se disfarça de sensatez. Você se convence de que é melhor não mexer no que está quieto, de que certas verdades não valem o risco, de que é melhor manter tudo como está. Mas no fundo, você sabe que essa estabilidade é falsa. Ela mantém a dor escondida, mas nunca resolve o que a originou. E aquilo que é reprimido não desaparece. Apenas espera. E quanto mais você evita se ver, mais distante fica de viver com autenticidade. O momento de ruptura chega quando esse medo deixa de proteger e passa a sufocar.
Quando você percebe que não está fugindo de algo perigoso, mas da única coisa capaz de te libertar. Sua verdade. Encará-la exige coragem, sim, mas não a coragem que se aprende em discursos motivacionais. É uma coragem íntima, silenciosa, que nasce do reconhecimento de que continuar se escondendo custa mais do que qualquer dor que a verdade possa trazer. Essa etapa da jornada revela algo essencial. Viver de verdade não começa quando você conquista algo externo, e sim quando finalmente aceita olhar para dentro, sem desviar o olhar. Grande parte do que você chama de vida não foi escolha sua, foi herdado. Expectativas familiares, padrões culturais, obrigações sociais, crenças antigas que se infiltraram em você antes mesmo que pudesse questioná-las. Você cresceu ouvindo o que deveria ser, o que deveria querer, o que deveria conquistar. E sem perceber, passou a carregar um roteiro que não escreveu, mas que aprendeu a seguir como se fosse seu. Esse peso é tão antigo que você já não distingue onde termina a expectativa dos outros e onde começa a sua verdadeira vontade. As expectativas herdadas são sutis porque se disfarçam de amor, cuidado ou responsabilidade. Você quer orgulhar seus pais, não decepcionar quem acreditou em você, corresponder ao que sua cultura considera sucesso, se ajustar para ser aceito, moldar-se para não ser visto como diferente. Essas adaptações começam pequenas, quase invisíveis. Um curso que você escolhe para agradar, uma postura que adota para não causar estranhamento, uma ambição que assume porque todos ao seu redor valorizam, e aos poucos, sua vida se preenche de escolhas que não nasceram de você. O custo disso não aparece de imediato. No começo, seguir expectativas alheias parece mais fácil do que enfrentá-las. Parece mais seguro, mais confortável, mais previsível. Mas, com o tempo, esse caminho te afasta do que é genuíno. Você acorda um dia e percebe que está vivendo uma vida coerente por fora e profundamente estranha por dentro. Esse estranhamento não é ingratidão. É sinal de que sua verdade não está sendo respeitada. O peso das expectativas herdadas não é apenas emocional. Ele molda sua identidade. Se você repete por anos papéis que não te pertencem, começa a acreditar que são parte de quem você é. E quando essa crença se instala, romper com ela parece traição. Traição à família, à cultura, à história. Traição ao que você acha que deve sustentar. Mas a verdadeira traição, silenciosa e devastadora, é a que você comete contra si mesmo quando abre mão da própria vida para carregar a vida que esperam de você. A coragem de viver de verdade passa necessariamente pela coragem de decepcionar. Não por rebeldia, mas por autenticidade. Decepcionar expectativas que nunca foram justas. Abandonar caminhos que não te incluem. Desmontar identidades que foram impostas. Isso exige força porque mexe nas bases emocionais mais profundas. Mas também é libertador, porque devolve a você o direito de existir de acordo com quem você realmente é, não de acordo com o que esperam. Quando você começa a questionar essas expectativas, algo poderoso acontece. Um espaço interno se abre. Um espaço que antes estava ocupado por vozes externas. Um espaço onde sua verdade finalmente consegue respirar. E é nesse espaço que a coragem começa a crescer. Porque nenhuma vida herdada, por mais confortável que pareça, pode substituir a vida que você nasceu para viver. Antes que a mente aceite que algo não vai bem, o corpo já sabe. Ele percebe a ruptura antes de você admitir, e tenta avisar, no início de forma sutil. Uma tensão constante no pescoço, uma fadiga que não combina com o que você fez no dia, uma dor no peito que você atribui ao estresse, noites de sono que não descansam, respiração curta, aperto na garganta sem motivo. O corpo envia sinais que deveriam ser impossíveis de ignorar, mas você ignora porque aprendeu a normalizar aquilo que te machuca. Quando você vive contra a sua verdade interna, o corpo carrega o preço. Ele absorve emoções que você não processa, sustenta limites que você ultrapassa, segura pesos que sua mente insiste em chamar de responsabilidade. Você tenta racionalizar os sintomas, dizendo que é cansaço, fase ruim, acúmulo de tarefas. Mas o corpo não fala em metáforas. Ele responde. Ele reage. Ele acusa a falta de coragem antes que você perceba que está se escondendo da própria vida. O mais traiçoeiro desses sinais é que eles se tornam rotina.
você se acostuma a acordar cansado, a ter dores inexplicáveis, a sentir o peito apertado em momentos de calma, a viver com um nível de tensão que já deveria ter sido tratado como alerta, mas foi tratado como característica. E quando a dor se torna familiar, você deixa de questioná-la. Aceita viver em um corpo que sofre porque acredita que não tem outra opção. Essa aceitação é perigosa porque reforça a desconexão entre você e sua própria existência. A verdade é que o corpo não suporta viver no automático, carregando expectativas herdadas, mentiras internas e medos que você se recusa a enfrentar. Ele tenta te proteger. Ele tenta desacelerar quando você deveria parar. Ele tenta te avisar quando você está longe demais de si. E quando esses avisos não são ouvidos, ele aumenta o volume. As dores ficam mais intensas, o cansaço fica mais profundo. A ansiedade surge em momentos inesperados. A respiração falha. As emoções explodem sem aviso. O corpo faz de tudo para te trazer de volta. Esse capítulo não existe para dramatizar sintomas, mas para mostrar que o corpo é seu aliado. Ele é honesto quando você não consegue ser. Ele revela a verdade que você ignora por sobrevivência emocional. E muitas vezes, é ele quem dá o primeiro passo para mudar sua vida. Não porque você quer, mas porque não é mais possível continuar sem consequências. Um corpo que pede socorro não é fraco, é sábio. Ele sente antes da mente entender. E se você aprender a escutá-lo, perceberá que ele sempre esteve tentando te trazer para mais perto da vida que você perdeu enquanto tentava ser quem não era. Há um tipo de esforço que ninguém vê, mas que consome você mais do que qualquer trabalho físico ou mental. É o esforço de sustentar uma vida que já não te pertence. Uma vida construída sobre escolhas antigas, expectativas herdadas e versões suas que não existem mais. Você mantém tudo funcionando porque acredita que, se parar, tudo desmorona. E talvez desmorone mesmo, mas o que você nunca percebe é que esse desmoronamento não seria destruição, seria libertação. Manter uma estrutura emocional que já não faz sentido exige desgaste constante. Você sorri quando não quer. Aguenta conversas que te esvaziam. Segura compromissos que te drenam. Mantém relacionamentos que não te reconhecem. Assume responsabilidades que nunca escolheu verdadeiramente. Cada uma dessas ações parece pequena isoladamente, mas juntas, formam um peso silencioso que rouba sua vitalidade. Você vive sustentando um edifício que deveria ter sido reformado ou abandonado há muito tempo. O mais cruel é que essa vida funciona. Não perfeitamente, mas o suficiente para te manter preso. O suficiente para que ninguém perceba que você está se destruindo por dentro. O suficiente para que você consiga continuar negando sua verdade. A funcionalidade se torna armadilha. O fato de as coisas darem certo impede você de admitir que elas já não fazem sentido. E enquanto isso, sua alma se encolhe para caber em espaços que nunca foram feitos para ela. Esse tipo de vida cria uma sensação constante de exaustão. Não a exaustão física, mas uma exaustão existencial. Você acorda cansado não porque dormiu pouco, mas porque vive uma realidade que exige esforço emocional para ser sustentada. Nada flui naturalmente, nada te alimenta, nada te devolve. É como caminhar carregando uma mala pesada todos os dias, mesmo quando não há mais motivo para levá-la. E quanto mais você insiste em seguir, mais distante fica de si mesmo. Há um medo profundo por trás dessa insistência. O medo de perder tudo caso abandone o que sempre sustentou. Mas esse medo é baseado em uma ilusão. O que você teme perder nunca te pertenceu totalmente. Pertenceu aos outros, às expectativas, à imagem que você tentou manter, ao personagem que você vestiu. A vida que você sustenta não é a vida que te sustenta. E essa diferença se torna insuportável quando a verdade começa a emergir. A coragem de viver de verdade nunca surge enquanto você tenta manter tudo de pé. Ela aparece no momento em que você admite que algo precisa cair. Não para destruir sua história, mas para abrir espaço para uma história que te inclui. O colapso que você teme é o mesmo que pode te salvar. A vida que se mantém de pé por medo não é vida, é sobrevivência. E sobreviver não basta para quem nasceu para existir por inteiro. Esse capítulo marca o ponto em que você começa a perceber que sustentar o que te destrói custa muito mais do que deixar desmoronar o que já não faz sentido. Há uma decisão que você carrega dentro de si há muito tempo.
Uma decisão silenciosa, incômoda, que surge nos momentos de cansaço profundo, nas madrugadas de insônia, nos instantes em que a vida desacelera por um segundo e você se vê confrontado por algo que tenta ignorar. Não é uma escolha prática, dessas que se resolvem com listas de prós e contras. É uma escolha emocional, existencial. A escolha entre continuar vivendo como vive ou finalmente assumir a vida que deseja, mesmo que isso exija romper com tudo o que te mantém parado. Essa escolha não é feita de uma vez. Ela aparece fragmentada, como sensação, como incômodo, como desejo confuso. Surge quando você imagina um futuro diferente, quando pensa em quem seria se não tivesse medo, quando questiona se está no caminho certo, quando percebe que, ao fazer tudo o que deveria, ainda assim falta algo essencial. E, embora você tente empurrá-la para longe, ela retorna, repetidamente, insistentemente, porque escolhas profundas não desaparecem enquanto não são enfrentadas. A razão pela qual você evita essa escolha é simples e dolorosa. Qualquer decisão verdadeira exige perda. Perda de versões antigas de si, perda de relacionamentos que não te acolhem, perda de rotinas que te aprisionam, perda de narrativas que te mantêm imóvel. A mente tenta evitar essa dor antecipada criando justificativas. Diz que não é o momento. Diz que você não está pronto. Diz que a estabilidade é importante. Diz que no fundo está tudo bem. Mas essa justificativa nunca silencia completamente o chamado interno. Evitar essa escolha tem um custo silencioso. Cada dia que você adia, sente a vida se tornando mais pesada. Sente o corpo reagindo. Sente a alma se afastando. Sente um vazio que cresce devagar, mas cresce. A vida que é adiada se torna vida incompleta. E esse incompleto se infiltra em seus pensamentos, em seus relacionamentos, em sua energia. Você se sente cansado, mas não sabe de quê. Sente falta de algo que não consegue nomear. Porque o que falta não está fora, está na escolha que você não faz. O mais importante é entender que essa decisão não é uma ruptura com o mundo, mas um reencontro consigo mesmo. Ela surge quando você começa a reconhecer que continuar vivendo conforme os outros esperam é uma forma de desaparecer. Quando percebe que, por trás da estabilidade que defende, existe uma vida inteira esperando para ser vivida. A escolha que você evita é exatamente aquela que poderia te devolver profundidade, autenticidade e sentido. E ainda assim, você hesita. Porque coragem não é ausência de medo. É a disposição de agir apesar dele. A escolha real exige que você pare de se esconder atrás do não sei, do depois, do um dia. Exige que você finalmente assuma o risco de viver uma vida que te pertence, e não uma vida herdada, adaptada ou suportada. Esse capítulo revela que a transformação verdadeira começa quando você percebe que não escolher já é uma escolha. A escolha de continuar se abandonando. E é isso que, a partir daqui, você já não consegue ignorar. Existe um tipo de prisão tão sutil que quando você percebe, já passou anos vivendo dentro dela. É a prisão do conforto. Não o conforto verdadeiro, que acolhe e nutre, mas o conforto ilusório. Aquele que mantém você exatamente onde está, mesmo que esse lugar já não faça sentido. Esse conforto não traz alegria, não traz crescimento e não traz paz. Ele só traz previsibilidade. E para muitos, isso basta para justificar uma vida inteira de estagnação. O conforto que te aprisiona se manifesta como rotina impecável, estabilidade aparente, ausência de conflitos e uma sensação de que é melhor não mexer no que está funcionando. Mas o que você chama de funcionar é, na verdade, sobreviver. É manter estruturas frágeis através do esforço emocional. É evitar mudanças por medo de perder o pouco controle que você acredita ter. O conforto te dá uma sensação enganosa de segurança, enquanto lentamente rouba sua vitalidade. A armadilha desse conforto é que ele não dói o suficiente para te forçar a sair, mas também não nutre o suficiente para te fazer crescer. Você vive em um meio termo que parece tolerável, mas que com o tempo se torna sufocante. Dias iguais, sensações neutras, ambições adormecidas, relações mornas. Tudo funcionando, mas nada vivo. É a anestesia emocional perfeita. Você não sofre o bastante para mudar, nem se alegra o bastante para permanecer. Fica suspenso, imóvel dentro da própria existência.
A resistência ao desconforto é um instinto natural. Mas, emocionalmente, esse instinto te trai. Porque a vida verdadeira exige movimento, exige risco, exige espaço para erro, aprendizado, descoberta. Nada disso existe na zona de conforto. Ali, tudo é controlado, previsível, repetido. E quando você vive nesse estado por tempo demais, sua alma começa a atrofiar. Você perde espontaneidade, perde curiosidade, perde profundidade. O conforto se torna cárcere, porque impede que você se torne quem realmente poderia ser. O mais cruel dessa armadilha é que ela te convence de que está tudo bem. Convence que é errado querer mais. Convence que ambicionar outra vida é ingratidão. Convence que se você tentar mudar, vai perder tudo o que conquistou. Mas isso é ilusão. A verdadeira perda é permanecer onde você já não cabe. A verdadeira ameaça é ignorar o chamado interno que pede expansão. O medo de sair do conforto esconde um medo maior. O medo de se tornar você mesmo. O conforto aprisiona quando você confunde paz com ausência de movimento. Quando você acha que tranquilidade significa imobilidade. Quando acredita que estabilidade é o mesmo que plenitude. Mas há uma diferença profunda entre estar confortável e estar completo. E essa diferença se torna impossível de ignorar quando você começa a perceber que viver sem dor não é o mesmo que viver com sentido. Esse capítulo marca o momento da verdade. Permanecer onde está dói menos agora, mas cobra muito mais depois. E saber disso transforma o conforto em algo que você já não consegue chamar de lar. Você passa grande parte da vida segurando coisas que acredita serem essenciais, mas que no fundo nunca foram realmente suas. Segura caminhos que escolheu por obrigação. Segura relações que já acabaram emocionalmente. Segura papéis que te foram impostos. Segura identidades que você adotou para sobreviver. Segura até dores antigas porque, de algum modo, elas se tornaram familiares. E preso a tudo isso, surge o medo que paralisa qualquer mudança. O medo de perder. Esse medo é tão poderoso porque se apoia em uma ilusão. A ilusão de que se você soltar o que hoje te sustenta, vai ficar sem nada. A ilusão de que, ao abandonar a vida que construiu, você abandonará também sua segurança, seu valor, seu pertencimento. Só que essa segurança é frágil, esse valor é condicionado, esse pertencimento é emprestado. Nada disso nasceu de você. Nasceu do que você acreditou que precisava ser para não decepcionar, para não falhar, para não desabar. O medo de perder o que nunca foi seu surge quando você percebe que construiu boa parte da sua vida tentando preservar estruturas que não te alimentam emocionalmente. E quando finalmente enxerga isso, o choque é profundo. Porque você percebe que investiu anos, energia e identidade em algo que não te devolveu presença, apenas estabilidade. O apego se torna tão forte que você prefere continuar carregando o peso a arriscar a leveza de uma vida nova. Esse medo também é alimentado pela sensação de dívida emocional. Você sente que deve algo aos outros, à família, à sociedade, à imagem que criou, à versão de si que sempre tentou ser, e acredita que soltar seria egoísmo. Mas o que realmente é egoísta é esperar que você viva uma vida que destrói sua verdade interna. Não existe moralidade em permanecer em algo que te apaga. Existe apenas medo. E coragem não nasce da culpa, nasce da honestidade. Quando você finalmente questiona o que está tentando preservar, percebe algo fundamental. O que é seu de verdade não se perde. Relações que te reconhecem não se desfazem por autenticidade. Caminhos que te pertencem não desaparecem quando você se assume. Pertencimentos reais não exigem autopunição para serem mantidos. Tudo aquilo que desmorona quando você se torna verdadeiro não era seu. Era apenas o que você carregava para ser aceito. Essa percepção muda tudo. De repente, você começa a entender que não está prestes a perder, e sim, prestes a recuperar. Recuperar energia, recuperar identidade, recuperar desejo, recuperar vida. O medo de perder o que nunca foi seu se transforma, então, no reconhecimento de que segurar o que não te pertence custa muito mais do que soltar. Esse capítulo marca o ponto em que você começa a perceber que a coragem que falta não está em segurar mais forte, e sim, em finalmente abrir as mãos. Há um momento na vida em que, mesmo cercado de ruídos, você percebe que está fugindo de um silêncio específico. Não é o silêncio externo, é o silêncio interno.
Aquele que surge quando você finalmente para de se ocupar, quando deixa de preencher cada brecha do dia com distrações, quando a mente não tem mais nada para se agarrar. Esse silêncio não é vazio, é espelho, e é justamente por isso que ele assusta. O silêncio revela o que você tentou esconder por anos. Durante muito tempo, você acreditou que não gostava de silêncio. Mas o que realmente te incomoda não é a ausência de som, é a presença de você. O silêncio coloca você diante de pensamentos que evitou, desejos que reprimiu, dores que adiou, verdades que abafou. Ele te devolve a si mesmo sem intermediários, sem justificativas, sem máscaras. E quando isso acontece, o desconforto surge com força. Não porque o silêncio é cruel, mas porque ele demonstra tudo o que foi ignorado enquanto você tentava manter a vida funcionando. O silêncio revela sua tristeza oculta, revela sua exaustão, revela o vazio que você tentou preencher com produtividade, relacionamentos rasos ou obrigações intermináveis. Revela o quanto você se distanciou da própria essência ao tentar sustentar a imagem de alguém forte, resiliente e sempre no controle. Revela que sua vida interna está implorando por atenção. E num primeiro momento, isso dói. Porque a verdade que aparece ali não é confortável, mas é real. Muitos tentam escapar desse encontro. Preenchem o dia com tarefas, se afogam em páginas de redes sociais, buscam ruído constante para manter o silêncio longe. Mas o silêncio é paciente. Ele não força sua presença, apenas espera. Ele sabe que em algum momento você vai se cansar da fuga. Vai se cansar de viver uma vida sem profundidade. Vai se cansar de se perder em distrações. E será nesse momento que ele se tornará portal, não ameaça. O mais curioso é que o silêncio, quando finalmente permitido, cura. Ele organiza emoções que estavam desordenadas. Dá nome ao que você sentia sem entender. Mostra caminhos que estavam escondidos pela correria. Ele abre espaço para que sua alma respire, para que sua mente desacelere, para que você volte a reconhecer seus próprios limites. Nada disso acontece com ruído. Só acontece quando você se encontra consigo mesmo sem filtros. Esse capítulo revela uma descoberta essencial. O silêncio não é inimigo da coragem. Ele é a força que revela onde ela precisa ser aplicada. É no silêncio que você descobre o que precisa ser abandonado, o que precisa ser reconstruído, o que precisa ser vivido. É ali que nasce a clareza que transforma vidas. É ali que você encontra a parte de si que deixou para trás enquanto tentava sobreviver. Quando você finalmente aprende a habitar o silêncio, ele deixa de ser ameaça e se transforma no seu ponto de partida. Porque é nele que você volta a existir por inteiro. Chega um ponto em que você percebe que a maior força que te mantém preso não vem do mundo ao redor, vem de dentro. É a voz interna que te diz para não mexer no que parece estável, que insiste que qualquer mudança é arriscada demais, que repete discursos antigos, herdados, automáticos, projetando neles a aparência de lucidez. Essa voz, que você chama de razão, muitas vezes é apenas medo disfarçado. Medo que se veste de prudência, de responsabilidade, de maturidade. E é por isso que desobedecê-la exige coragem. Não a coragem de enfrentar o mundo, mas a coragem de enfrentar a si mesmo. Desobedecer a si mesmo não significa agir de forma impulsiva. Significa questionar a lógica interna que te mantém pequeno. É olhar para pensamentos que você tratou como verdades absolutas e perceber que muitos deles nasceram de traumas, expectativas e inseguranças. É admitir que seu senso de segurança foi construído para evitar dor, não para gerar vida. É reconhecer que a ideia de que você não consegue, não deve, não pode, não é uma orientação real. É um reflexo emocional acumulado ao longo dos anos. Você foi condicionado a obedecer suas próprias limitações. A acreditar que o desconforto é sinal de perigo, e não de crescimento. A sentir que a mudança ameaça sua identidade, quando na verdade revela sua verdadeira identidade. A tratar qualquer desejo profundo como capricho, quando é exatamente esse desejo que mostra quem você poderia ser. Os pensamentos que te paralisam são convincentes porque foram reforçados por experiências passadas. Mas eles não são você. São versões antigas tentando sobreviver. A coragem de desobedecer a si mesmo
Aparece quando você começa a perceber essas construções internas. Quando nota que continua repetindo rotas que já não fazem sentido. Quando enxerga que se apega a histórias que te estagnam. Quando entende que sua mente está tentando te proteger de uma dor antiga, mas ao fazer isso, impede você de acessar uma vida presente. Desobedecer essa voz não é traição, é libertação. É retirar o controle de uma parte assustada e devolvê-lo a uma parte mais ampla, mais verdadeira, mais consciente de quem você é. Esse ato de desobediência é silencioso, mas profundo. É escolher uma verdade interna, mesmo quando a mente diz que é perigoso. É fazer um movimento pequeno, quase imperceptível, na direção oposta daquilo que te paralisa. É dizer não à narrativa que te diminui, e sim ao que te expande, mesmo que isso gere insegurança no início. A insegurança é natural. Ela é o sinal de que você finalmente deixou o território antigo e entrou em território real. A partir do momento em que você aprende a desobedecer a si mesmo, algo muda de forma irrevogável. A voz do medo não desaparece, mas perde autoridade. Ela fala, mas você já não segue. Ela alerta, mas você já não obedece. Porque você reconhece que essa voz, por mais alta que seja, não traduz seu potencial, traduz sua história. E sua história não precisa continuar decidindo seu destino. A coragem nasce exatamente aqui, no instante em que você se permite quebrar o pacto com suas próprias limitações e dar o primeiro passo na direção da vida que sempre pediu para existir. Existe um ponto da jornada em que algo dentro de você se desloca. O medo, que sempre pareceu uma força hostil, começa a se revelar de outro jeito. Ele deixa de ser sombra, ameaça, prisão. Ele se transforma em mensageiro. Não é mais o inimigo que você tentou vencer, mas o guia que você precisa aprender a ouvir. Esse momento não chega com alívio imediato. Ele chega como compreensão. Uma compreensão silenciosa e profunda de que o medo nunca esteve tentando te destruir, estava tentando te proteger. Durante muito tempo, você acreditou que coragem era o oposto do medo. Que ser corajoso significava eliminar a insegurança, sufocar a dúvida, silenciar qualquer sensação de vulnerabilidade. Só que esse modelo é impossível para um ser humano. O medo não é defeito, tampouco obstáculo. Ele é parte do seu sistema interno. Ele existe para te avisar quando algo exige atenção. Ele aponta para lugares onde você carrega feridas. Ele sinaliza escolhas que têm impacto real. Ele fala sobre o que importa. E foi por acreditar que precisava eliminá-lo que você passou tanto tempo tentando sobreviver em vez de viver. O medo se torna inimigo quando você o interpreta de forma literal. Quando acredita que toda sensação de risco significa perigo real. Quando trata qualquer desconforto como proibição. Quando transforma insegurança em sentença. Mas quando você começa a olhar para o medo com maturidade emocional, entende que ele não tem essa intenção. O medo apenas mostra onde você ainda está preso. Mostra onde há algo a ser curado. Mostra quais caminhos exigem crescimento. Ele é, paradoxalmente, o mapa da sua liberdade. Há um dia, não marcado no calendário, mas marcado na alma, em que você percebe isso. Em que a reação ao medo muda. Você não tenta mais fugir. Não tenta mais compensar. Não tenta mais ignorar. Em vez disso, pergunta: o que você está tentando me mostrar? Essa simples mudança de postura transforma o medo de tirano em aliado. Ele deixa de te fazer recuar e passa a te orientar. Ele deixa de fechar portas e começa a indicar quais você precisa abrir. Nesse dia, algo ainda mais importante acontece. Você para de se culpar por sentir medo. Para de se ver como fraco. Para de se comparar com uma versão idealizada de si mesmo que nunca sentiu nada. A aceitação da própria vulnerabilidade cria espaço para a autenticidade. E a autenticidade é o solo onde a coragem verdadeira cresce. A coragem que não grita, não se exibe, não performa. A coragem que apenas sustenta o passo seguinte, mesmo que pequeno, mesmo que incerto. Quando o medo deixa de ser inimigo, você recupera uma parte de si que estava adormecida. A parte que sonha, que imagina, que deseja, que cria. Essas partes sempre estiveram aí, mas foram silenciadas para manter você seguro. Ao reconhecer o medo como guia, elas ganham voz novamente. E é isso que transforma a jornada. Você não avança apesar do medo. Você avança com ele, carrega-o junto, não como peso,
mas como bússola. Esse capítulo marca a virada mais humana da jornada, o instante em que você percebe que o medo não some, ele se transforma, e que a vida que você tanto deseja não exige ausência de medo. Exige disposição para caminhar ao lado dele. Em algum momento, depois de tanto fugir, tanto sustentar, tanto obedecer ao medo, você começa a sentir algo que parecia perdido. Uma presença suave, uma pequena pulsação interna, uma clareza que não vem da mente, mas do corpo. É como se uma parte sua, que ficou soterrada por anos de condicionamento, começasse finalmente a emergir. Essa parte nunca desapareceu, nunca morreu, nunca deixou de existir. Apenas ficou quieta, esperando que você tivesse coragem suficiente para retornar a ela. Essa parte é feita de desejo genuíno, não desejos filtrados pela expectativa alheia, não ambições moldadas por comparação, não metas criadas por medo de fracasso. Desejo puro, o que faz seus olhos brilharem mesmo que discretamente, o que faz sua respiração se aprofundar, o que faz seu corpo reconhecer. É isso. Essa parte conhecia seus caminhos antes que o mundo ensinasse você a duvidar deles. Durante anos, você se afastou dela porque acreditou que crescer significava sufocar o que era sensível, espontâneo, vulnerável. Aprendeu que ser adulto é segurar firme, não se permitir sentir, não desviar da rota esperada. E nesse processo, você se desconectou do que é mais essencial. Mas essa desconexão nunca foi total. Sua verdade interna apenas recuou para sobreviver. Ela se escondeu para não ser rejeitada. E agora, lentamente, começa a retornar, chamando você de volta para uma vida que realmente te inclui. Esse reencontro não é feito de grandes epifanias. Ele acontece nos detalhes. No alívio que você sente ao dizer não pela primeira vez. Na paz que surge quando você escolhe algo porque deseja, não porque deve. No brilho silencioso que aparece quando se permite imaginar uma vida diferente. Nesses momentos, você percebe que havia uma vitalidade dentro de si que nunca deixou de existir. Você é que deixou de ouvi-la. E quando essa vitalidade retorna, a vida inteira muda de textura. O mundo deixa de parecer plano. Sua presença deixa de parecer automática. Você começa a perceber cores onde antes via cinza, a sentir nuances onde antes havia pressa, a reconhecer possibilidades onde antes havia apenas obrigação. Você percebe que não estava quebrado, estava desconectado. E conexão é algo que sempre pode ser reconstruído. O reencontro com essa parte interna é tão transformador, porque pela primeira vez você se vê inteiro. Não como o personagem que sustenta, mas como o ser humano que é, com suas fragilidades, seus medos, seus desejos, sua profundidade. Não há mais batalha entre quem você foi condicionado a ser e quem você realmente é. Há alinhamento, há reconhecimento, há retorno. Esse capítulo marca o momento em que sua vida começa a se expandir de dentro para fora. Não porque você decidiu mudar tudo, mas porque finalmente permitiu que a parte mais verdadeira de você tivesse espaço para respirar. E é essa presença, silenciosa e poderosa, que abre caminho para tudo o que vem a seguir. Existe um instante na jornada em que tudo dentro de você se alinha o suficiente para que uma decisão surja. Não como impulso, não como fuga, não como resposta emocional momentânea. Surge como evidência, como algo que sempre esteve ali, mas que você só agora consegue sustentar internamente. É a decisão que redesenha a vida inteira. A decisão que separa quem você foi da pessoa que você está pronto para se tornar. Não é uma escolha simples, é uma escolha fundadora. Essa decisão não nasce de coragem plena, ela nasce de exaustão e lucidez. Você percebe que permanecer na vida antiga custa mais do que reconstruir uma nova. Percebe que continuar obedecendo medos exige um preço emocional que você não pode mais pagar. Percebe que sustentar máscaras drena sua energia, enquanto viver sua verdade a devolve. Percebe que o silêncio interno só se acalma quando você se aproxima de quem realmente é. E a partir dessa percepção, algo muda. Você não consegue mais se trair com a mesma facilidade. A decisão que redesenha sua vida não é feita para impressionar ninguém. Ela é íntima. Ela acontece no corpo antes de acontecer nas palavras. É um basta silencioso. Um chega que ecoa sem grito.
É a compreensão de que você não pode mais voltar ao automático. Não pode mais caber em antigas expectativas. Não pode mais negociar com versões que te diminuem. É o momento em que você escolhe parar de sobreviver e começa finalmente a viver. Essa decisão também é dolorosa, porque exige abrir mão de confortos conhecidos, romper com narrativas internas e assumir que você será incompreendido por alguns. É o tipo de decisão que gera medo, insegurança e até culpa, mas ao mesmo tempo traz uma sensação de expansão que nenhuma vida antiga poderia oferecer. É como respirar fundo depois de anos respirando pela metade. A dor do desprendimento não se compara à liberdade do reencontro. Algo profundo acontece quando você toma essa decisão. Sua alma se reposiciona. Ela deixa de ser visitante da própria vida e volta a ser habitante. O corpo relaxa, a mente desacelera, a respiração muda. Há uma coerência interna que você talvez nunca tenha sentido antes. Você percebe que o caminho à frente ainda trará desafios, mas pela primeira vez não parece impossível. Parece seu. Essa decisão não é o fim da jornada, é o marco, o ponto em que o passado deixa de ditar o futuro. O momento em que você percebe que não precisa mais se adaptar ao que te machuca, nem se encolher para caber. É o instante em que você escolhe pertencer a si antes de pertencer ao mundo. E ao fazer isso, a vida inteira se reorganiza ao redor da sua verdade. A partir daqui, tudo que você vive será construído sobre essa escolha. Não a escolha de ser forte ou perfeito, mas a escolha de ser inteiro. E é essa inteireza que abre caminho para o capítulo final. O capítulo onde a coragem finalmente se transforma em vida vivida. Há um momento em que a jornada deixa de ser busca e se torna abertura. Não é um final glorioso, nem um clímax cheio de conquistas externas. É algo muito mais sutil e, justamente por isso, muito mais real. É o instante em que você percebe que a vida deixou de ser algo que você sustenta com esforço e passou a ser algo que te sustenta de volta. Uma vida que não precisa ser carregada, performada ou explicada. Uma vida que finalmente cabe em você. Essa vida não é perfeita. Não resolve todos os medos. Não elimina desafios, mas elimina a sensação de exílio interno. Aquele sentimento de estar sempre fora do próprio corpo, adaptando-se ao que esperam, fingindo manter tudo sob controle. Agora, você ocupa sua existência com integridade. Suas escolhas não nascem mais do medo, e sim do alinhamento. Suas decisões não buscam agradar, mas pertencer. Sua coragem deixa de ser ato e se torna estado, um modo de viver que não exige heroísmo, apenas honestidade. Você percebe que não precisa mais sustentar narrativas antigas. Não precisa provar nada para ninguém. Não precisa se encolher. Não precisa insistir no que dói. Algo dentro de você se acomoda no lugar correto. Como se depois de anos vivendo em desalinho, você finalmente encontrasse o ajuste interno que sempre buscou. E com esse ajuste, o mundo deixa de parecer ameaça. Ele continua exigente, mas não te domina. Ele continua caótico, mas não te arrasta. Porque você voltou ao centro que abandonou. Essa nova vida também te devolve profundidade. A capacidade de sentir com amplitude, sem medo de se perder nas próprias emoções. A capacidade de estar presente em pequenos momentos. A capacidade de se pertencer antes de tentar pertencer ao outro. Você descobre que sempre teve dentro de si o que procurou fora. Direção, sentido, movimento. A vida que cabe em você não exige versões novas, apenas a remoção das antigas que te afastavam de si. Finally, esse é o ponto da jornada em que coragem e verdade se encontram. Não como conceitos, mas como prática diária. Você não vive mais para sobreviver ou agradar. Vive porque agora consegue habitar sua própria história. Uma história que não precisa ser perfeita para ser verdadeira. Uma história que começa, de fato, no exato momento em que você decidiu retornar para si. A coragem que faltava se tornou a vida que você finalmente pode viver. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.